sou a Clara Roman, jornalista do ISA, e esse é o Thiago, também pesquisador aqui do ISA. Boa tarde, boa tarde. E a gente vai conversar hoje sobre o PL 191 de 2020. É um projeto que abre as terras indígenas para mineração, para o garimpo, para a exploração de petróleo, de gás natural, plantação de transgênicos e hidrelétricas. Esse texto já estava aí previsto faz tempo, o governo já falava desse texto faz tempo, e o Rodrigo Maia tinha prometido que ia arquivar assim que o projeto chegasse, mas não foi o que aconteceu. Ele, pelo contrário, encaminhou o projeto para uma comissão especial, então hoje teve uma mobilização bem forte na Câmara, né, de deputados, ativistas, ambientalistas, pedindo para o Maia devolver o projeto para o executivo. Então, se você quiser se juntar no Twitter a essa mobilização, #devolvemaia, para a gente não deixar passar esse projeto que pode ser muito perigoso para as terras indígenas, para os povos da floresta. Então, vamos conversar aqui com o Thiago. Primeiro, eu queria que você comentasse um pouco dos pontos do projeto que são inconstitucionais. Bom, eu vou falar para vocês, vou falar para a Clara e vou falar especialmente pro Maia, de que esse projeto ele é essencialmente anticonstitucional, porque a Constituição de 1988 ela restringiu todo esse tipo de atividade dentro das terras indígenas. Quer dizer, ele previu que a realização de atividades de exploração das terras indígenas, de exploração econômica, são uma exceção e é uma exceção que deve ser regulamentada e que deve passar por um processo de aprovação pelo Congresso e também de consulta aos povos indígenas, né? Esse projeto, ele não prevê, além de não prever um processo de consulta aos povos indígenas sobre o que vai acontecer no território deles, ele abre completamente as terras indígenas para a exploração econômica, né? de exploração de minérios, de exploração pelo agronegócio, exploração pelo garimpo, né, possibilidade de construir hidrelétricas que dentro de territórios indígenas que geralmente causam grande impacto, sem a possibilidade de que os povos que vivem ali possam vetar esse tipo de empreendimento. Uhum. Foi vários mecanismos, inclusive internacionais, que prevêem a consulta, né? Sim, vale lembrar que o Brasil é signatário da Convenção 69, né, que prevê esse direito de consulta, né, que prevê um processo complexo de consulta que é muito além da questão de escutar ou não as populações que vivem nesses territórios, os povos indígenas. Uhum. No ISA a gente trabalha com muitas bases de dados, de requerimentos minerários, projetos de hidrelétrica. Então a gente vai conversar um pouco sobre esses dados, quer dizer, o que já tem previsto intenções aí de exploração e que podem agora, enfim, ameaçar ainda mais as terras indígenas. Então eu queria que o Thiago começasse falando um pouco sobre os requerimentos minerários, explicar um pouco o que são esses requerimentos minerários, o que é essa base que a gente tem, o que esses dados mostram. A gente entendeu esse projeto como uma maneira de ressuscitar uma ideia antiga que é de liberar o garimpo, de liberar as atividades de mineração dentro das terras indígenas. Então, durante muitos anos houve diferentes projetos tramitando aí, e no nosso entendimento sempre ligados ao universo do garimpo e da pequena mineração. E o que mostra a realidade dos requerimentos minerários, né? Para quem não sabe, para você que está se aproximando desse tema agora, toda vez que uma pessoa quer minerar um lugar, ela entra com um pedido na Agência Nacional de Mineração, né? E esse pedido é protocolado e tem uma série de tramitações para poder iniciar um empreendimento minerário, para poder virar uma lavra. Isso depende da aprovação pela agência de mineração, né? Como a mineração em terras indígenas ela é proibida, né? Ela carece de regulamentação, né? E ela está restrita pela Constituição, né? Então esses requerimentos minerários eles ficam lá pendurados na agência de mineração. Então todo ano o Instituto Socioambiental pega todos esses requerimentos minerários e faz uma análise deles para saber quem são as pessoas que estão fazendo esses requerimentos minerários em cima das terras indígenas, quantos anos eles estão ali parados,
né? Eles estão lá desde antes da Constituição ou eles são recentes, né? Então a gente consegue chegar em muitos caminhos por aí. E tem uma coisa muito interessante que o universo desses requerimentos minerários eles mostram para a gente, é de que o projeto de lei que foi apresentado agora pelo governo no Congresso, ele inverte a ordem de prioridade, né? Porque a gente sabe que as terras indígenas representam só uma parcela do território brasileiro, né? Então, a grande parte dos requerimentos minerários não está dentro das terras indígenas, está fora das terras indígenas, né? Em 2011, teve a elaboração de um plano nacional da mineração 2030, que era para fazer um planejamento da mineração, né? Dentro esse plano ele tinha várias diretrizes. Algumas das diretrizes eram criar novas regras para o setor minerário, regras que na linguagem desse plano iriam modernizar o negócio da mineração, que iam criar também uma agência reguladora, que é a Agência Nacional de Mineração, que talvez tenha sido a única coisa que tenha saído desse plano. E esse planejamento ele previa o mapeamento do subsolo, né, do subsolo brasileiro. Então o que acontece? A maior parte dos requerimentos minerários está fora de terras indígenas. Só 2%, pouco mais de 2% dos requerimentos minerários estão em cima das terras indígenas, né? Agora, é um fato curioso, né? A questão do conhecimento geológico, do conhecimento do que tem debaixo da terra. Até hoje sabe-se muito pouco o tamanho das jazidas, onde realmente estão os minerais. Por quê? Porque isso demanda um trabalho detalhado, um trabalho planejado de conhecimento das áreas, de conhecimento do território brasileiro. Então é uma demanda do próprio setor minerário de priorizar a elaboração de um estudo mais detalhado do subsolo brasileiro, né, numa escala compatível com o que o planejamento minerário necessita. Então, quer dizer, tem uma inversão completa de prioridades, né? Não se está colocando a questão do planejamento minerário, não se está colocando como prioridade explorar as áreas que estão fora dos territórios indígenas, que não vão ter impacto nessas populações, e está colocando como prioridade explorar áreas que tem um papel ecológico, tem um papel ambiental super importante, porque a gente sabe, tem vários estudos aí mostrando como as terras indígenas contribuem com o clima, contribuem com a questão do carbono, né, contribuem com a questão da mudança climática, que tem que ser discutido muito. Quer dizer, onde tem floresta em pé. Que é onde tem floresta em pé, seja na Amazônia, seja fora da Amazônia. Né? Por outro lado, né, é isso, as áreas, todas as outras áreas, o 98% dos requerimentos minerários continuam aí, sem nenhum tipo de planejamento, de iniciativa, né? E tem outra questão, a questão das jazidas que já estão em exploração, né? O dimensionamento disso, até onde essa exploração pode ir, né? Tem questões econômicas muito interessantes, por exemplo, por exemplo, o ferro. Todo mundo sabe que o ferro é um dos principais minerais explorados pelo Brasil, exportados, é o campeão de exportação, é a commodity campeã, ela é a segunda colocada, na verdade, de exportação do Brasil. O Brasil mais exporta é soja, depois de soja é minério de ferro. Só 1% dos requerimentos de minério de ferro incidem em cima de terra indígena. Então a gente especula qual é a verdadeira intenção desse projeto de lei. Qual que é o perfil desses requerimentos? Aliás, das pessoas ou empresas que estão fazendo esses requerimentos? Então, tem uma média, enfim? Então, isso que é muito interessante notar quando você para olhar para esses requerimentos. Mais da metade se 1%, um pouco mais de 1% desses requerimentos é de minério de ferro ou de minerais que são considerados estratégicos, tipo nióbio, chumbo, cobre, né? Quando você olha para os requerimentos, você vê que mais da metade deles é de ouro, né? São requerimentos de ouro, e esses requerimentos de ouro, esses requerimentos protocolados para fazer a mineração, para minerar ouro, eles são feitos mais da metade deles são feitos por pessoas físicas, né? Quer dizer, é um indivíduo que chegou lá para fazer uma exploração, né? A gente tem uma suposição, uma dedução, a gente deduz, né, que é um mercado feito por pequenas empresas, né? A gente pôde
o ISA, dentro dessa iniciativa de investigar os requerimentos minerários, a gente pôde constatar que além das pessoas físicas, tem muitas empresas pequenas, de pequeníssimo porte, de pequeno porte, empresas muito pequenas, assim, que não tem capital suficiente para fazer um grande empreendimento minerário, né? E a gente sabe que o lobby da pequena mineração, do garimpo, ele é muito forte dentro do governo Bolsonaro. O próprio Bolsonaro já se mostrou muitas vezes conectado à questão do garimpo, e a gente sabe, né, hoje, que diversas terras indígenas na Amazônia estão sendo muito impactadas por esse tipo de atividade que acontece de maneira ilegal dentro desses territórios. Foi uma pergunta da Beth no Twitter, justamente qual que é o impacto do garimpo nesse território, se puder falar um pouco disso. O garimpo tem tido um impacto muito cruel e terrível, né, nas terras indígenas, porque além de trazer degradação ambiental, né, de causar o desmatamento, ele causa o assoreamento dos rios e a contaminação por mercúrio, que é uma contaminação permanente. Aquele mercúrio depositado na água, a gente não sabe se esse mercúrio um dia vai sair do ambiente. Ele se deposita ali, o mercúrio usado para fazer a mineração, para poder separar o ouro das outras substâncias. Ele se deposita ali, ele vai parar no peixe, né, que vai estar no prato da população indígena que vive naquele entorno. Além de situações de conflito real, né? A gente sabe que no passado muito recente, garimpeiros atuando na terra indígena Yanomami provocaram um genocídio, né? Foi o primeiro caso de genocídio julgado pela justiça brasileira. Foram julgados e condenados por esse crime, né? Por causa do extermínio de boa parte da população de uma aldeia que estava atrapalhando os interesses da garimpagem ali. Isso tudo vai ficar mais evidente com esse projeto, né? Sim. E em relação ao impacto, ele causa impacto tanto às populações que estão ali, que têm contato já recente ou contato mais antigo, como também é uma grave ameaça para as populações vivendo em isolamento voluntário, que é uma outra questão que não está contemplada por esse projeto de lei. Ele coloca a abertura das terras indígenas para exploração econômica, mas esquece que em muitos territórios vivem populações que estão vivendo em isolamento voluntário, né? Esse projeto também abre as terras indígenas para as hidrelétricas, né? Que a gente já viu vários e vários casos em que hidrelétricas prejudicaram muito esses povos, esses territórios. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, citasse algum exemplo de... Só para sair do universo da usina de Belo Monte, que é um caso bem conhecido, muito debatido e com muita visibilidade na imprensa brasileira, né? A gente tem casos tão graves quanto na calha do rio Juruena. O rio Juruena é um rio que corta o estado do Mato Grosso e quando ele chega lá na divisa com o Pará, ele vira o rio Tapajós, né? Ele junta com o rio Telespires e forma a bacia do Tapajós, né? A bacia do Tapajós é uma das bacias hoje mais ameaçadas pelas construções hidrelétricas. E lá existem vários povos indígenas vivendo, né? A gente pode citar o exemplo do povo indígena Eriquibatsa, que suas terras estão cercadas por pequenas centrais hidrelétricas, o que tem feito com que eles fiquem sem comida, porque eles dependem do rio para tirar o sustento, porque eles vivem da pesca. E além das hidrelétricas que já tem construída, há uma previsão de construção de novas hidrelétricas nesse rio que pode impactar o rio inteiro, né? Isso porque as hidrelétricas são fora da terra indígena, Isso porque as hidrelétricas são fora da terra indígena. Ou seja, já tem um impacto fora, então dentro... Nessa mesma bacia hidrográfica, no rio Telespires, que é o rio que junto forma o Tapajós, né? A gente tem a construção de 3 hidrelétricas, né? Essas 3 hidrelétricas têm trazido graves conflitos para a população local, né? A população Caiabi, e Munduruku e Apiacá, que vive nessa região, tem sofrido muito, e a construção, inclusive, da hidrelétrica do Telespires não respeitou, inclusive, um monumento natural que existia lá e que ele é considerado sagrado por esses povos, tanto pelos Munduruku quanto pelos Caiabi, né? Era uma cachoeira, essa cachoeira foi destruída à revelia
da população indígena, que tinha ali um local sagrado, um local inclusive de peregrinações, de muito respeito, e que fazia parte da religiosidade desse povo, né? Uma coisa que os Munduruku falaram, muito tocados, é que eles disseram que isso equivaleria a destruir uma catedral importante para a população católica. Entendi. E aí um outro ponto que a gente queria falar é sobre a exploração agrícola em terras indígenas, que é a outra coisa que vai ser liberada aí se esse projeto passar. Eu queria que você falasse um pouco também sobre as... Quer dizer, a gente já tem terra para ser explorada sobrando, né? Fala um pouco sobre esse Sim. dado. É como eu falei, mais uma vez, é uma espécie de inversão do problema, né? A gente parece que não existe mais terras para plantar. A gente sabe, por exemplo, que a produtividade da agricultura brasileira entre os anos 2004 a 2012, na época onde o desmatamento mais caiu, foi um período em que a produção agrícola quase dobrou sem aumentar 1 centímetro de área, né? E aí tem um dado muito mais interessante ainda, que existem estudos recentes, né, que foram feitos pelo laboratório, por um laboratório da Universidade Federal de Goiás, que é o LAPIG, que mostra a quantidade de pasto degradado que existe no Brasil. Né? O que é o pasto degradado? O pasto degradado é aquela área que ela nem um pasto ela segura mais, é uma área que foi degradada e é uma área que por sua falta de condição de produtividade, é uma área que está abandonada. Né? Então, 7,5% do Brasil se encontra nessa situação. São áreas que podem ser recuperadas, são áreas que podem estar dentro de um projeto de expansão da agricultura, e recuperar essas áreas também é uma boa iniciativa para o Brasil contribuir com as metas de redução de carbono, porque essas áreas degradadas, são áreas que emitem carbono, ao contrário de fixar. Né? Então são áreas, mais da metade do que existe de terra indígena. Né? Então por que exatamente a gente não recupera essas áreas? E por que a gente precisa entrar dentro das terras indígenas com atividades que são alheias a esses povos? Né? Então, ao contrário de reconhecer os serviços ambientais que as terras indígenas prestam, né, estão querendo colocar ali interesses que são alheios aos interesses indígenas. A gente tem mais uma pergunta aqui do público. O indigenista da FUNAI perguntou, e a consulta? Pois é. Tudo isso, na verdade, sem o devido processo da consulta, né, como a gente estava falando lá no começo da live, né, o Brasil é signatário da Convenção 69. Né? Inclusive a elaboração de um projeto que afeta a população indígena está sendo feito sem que a população indígena, através, né, do seu movimento organizado, através das suas organizações, possa participar. Né? Em nenhum momento a gente ouviu falar da participação da população indígena na construção desse plano de lei, e o plano de lei também não incorpora as diretrizes da consulta que estão explícitas na Convenção 69. Tá, a gente tem mais uma pergunta aqui do público, da Noite Veloz. Poderia falar mais sobre os impactos que alguns povos já sofrem com a mineração empresarial no entorno de suas terras? Da terra indígena Xicrim do Cateté, onde vive o povo indígena Xicrim. O que acontece lá na terra indígena Xicrim do Cateté? Vizinho à terra indígena Xicrim do Cateté existe um empreendimento de mineração. Tem uma jazida, né, que está em exploração pela Vale. Né? O que acontece é que esse empreendimento minerário contaminou o rio Cateté. E o rio Cateté era o principal rio que essa população tinha para comer, para beber água. E hoje existe um processo correndo na justiça brasileira para saber o que se faz agora, porque essa população ficou sem o seu meio de vida, que era o seu rio. Né? O rio morreu, porque é um rio contaminado com materiais pesados, com metais pesados, é um rio inútil, é um rio morto. Né? Então, e agora que o rio morreu? O que eles vão fazer? Né? Então, acho que tem esses e outros exemplos bastante drásticos. Né? A gente viu aí Brumadinho, Mariana, né? Brumadinho afetou também, além da população local, além das mortes, também afetou a população Krenak, que vivia do Rio Doce, né? Que é o rio que corta ali aquela região do estado de Minas Gerais. Tá bom, obrigada. Nossa live está chegando no fim.
Eu queria agradecer a presença de todos que acompanharam e queria chamar todo mundo para a mobilização, hashtag Devolve Maia, vamos pressionar o Maia para devolver esse projeto e não deixar ele passar. Queria agradecer o Thiago e, enfim, acompanhe aí a nossa cobertura no nosso site, nas nossas redes. Muito obrigada. Obrigado, boa noite.